aos irmãos. Deixem-me partilhar alguma coisa da Palavra de Deus. Vamos abrir juntos em 2 de Samuel, capítulo 9. Ler alguns versículos. Como sei que alguns irmãos sentem falta de exercício físico, gostava de vos convidar a ficarmos de pé, juntos, e vamos ler a Palavra de Deus juntos em pé. Está bem? 2 de Samuel, capítulo 9, aqui do versículo 1. Vou esperar todos os irmãos abrirem. E este é um episódio, um episódio muito interessante na vida de Davi, depois dele assumir o trono. Ele expressa alguns princípios que eu gostava de partilhar com os irmãos também. Diz assim: disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas? Mas ele faz esta questão: eu posso ser bênção para a vida de alguém? Esta é a pergunta de Davi. E por amor a Jonatas, ou seja, ele tinha uma amizade profunda com este Jonatas e ele quer abençoar alguém da família de Jonatas. Versículo 2 diz: havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no para que viesse a Davi e perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. E disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Ele tinha um problema nos pés, porque ele caiu. E Davi pergunta, versículo 4, onde é que ele está? E perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-debar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lo-debar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vide Mefibosete, este é o filho, é este rapaz que tem esta deficiência nos pés, filho de Jonatas, filho de Saul. A Davi inclinou-se e, prostrando-se com o rosto em terra, disse: Davi, Mefibosete. Ele disse: eis aqui o teu servo. Lembrem-se que a casa de Saul era a casa do antigo rei. Então este Mefibosete, ele imaginou que o rei lhe iria fazer mal, ou seja, ia terminar totalmente com a casa de Saul, mas ainda assim ele foi. Então ele disse: Davi, não temas, porque Davi sabia que havia medo no coração daquele rapaz, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai. Eu irei-te restituir todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou, ele, Mefibosete, e disse: quem é o teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Esta é a noção que ele tinha dele próprio. E chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo pertencia a Saul e a toda a sua casa, eu dei ao filho do teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e os teus filhos, os teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão para que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto o meu senhor o rei manda ao teu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Ou seja, ele passou a usufruir da mesa do rei também. Tinha Mefibosete, versículo 12. É para a sonora, a gente está ali. Vamos lá. Versículo 12. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, nota este versículo, porquanto comia sempre à mesa do rei. E ele era coxo de ambos os pés. Vamos para os nossos lugares, vamos orar também. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelos princípios que tu nos ensinas na tua palavra. Obrigado porque nós já louvamos o teu nome, já dissemos o quão importante tu és para nós, já cantámos uns para os outros também, dizemos o quão importante nós somos uns para os outros também. Ajuda-nos a dar peso à tua palavra e ajuda-nos a entender onde é que nós precisamos de praticar também a tua palavra. O resto desta manhã no nome de Jesus. Amém.
Então, há alguns princípios que eu consigo ver neste texto sobre a postura de Davi em relação a este Mefibosete. No versículo 1 diz que, em certa ocasião, Davi questionou a si mesmo. Ele fala como se fosse para ele próprio, ele faz uma questão para ele próprio. Eu não sei se os irmãos já fizeram isso alguma vez, fazerem uma pergunta para si próprios, ou seja, existir um ato de consciência onde nós chegamos perto de nós próprios e nós fazemos uma pergunta. Eu acredito que um dos grandes problemas que nós temos é que nós não nos fazemos perguntas suficientes. Nós não nos questionamos. Nós não saímos como se fosse de nós próprios e olhamos para as nossas ações, para os nossos pensamentos e pensamos, refletimos sobre porquê que eu estou a pensar assim, porquê que eu agi desta forma. Mas Davi, ele questiona-se a si mesmo. E o meu primeiro ponto é este, é que a generosidade, e eu vou falar sobre generosidade, é que a generosidade não é surda. A generosidade não é surda. Uma pessoa que não é generosa é uma pessoa que nunca reflete sobre si mesmo. É uma pessoa que é surda por natureza em termos no seu interior. Ela nunca se questiona, ela nunca se acha em erro, ela nunca percebe como magoou os outros, como foi insuficiente para a vida dos outros. E ele tem sempre a certeza, aquela pessoa que não é generosa tem sempre a certeza que faz tudo certo. Mas a pessoa generosa, a generosidade não é surda. A generosidade olha à volta e pergunta quem é que eu posso abençoar hoje. Quem é que com as minhas palavras, com a minha generosidade, eu posso abençoar hoje. Não é alguém que está surdo. E como eu estava a dizer, deixa-me reforçar isto. Eu acredito que nos falta muito este costume, este hábito de autorreflexão, de perceber onde é que eu posso melhorar. E quando nós começamos nessa senda de tentarmos perceber como é que nós podemos melhorar ou como é que nós podemos abençoar alguém, é verdade que nós ganhamos uma autoconsciência maior. Nós começamos a perceber também como é que os outros nos percepcionam. Eu, por exemplo, esta semana, durante esta semana, eu fiz um tratamento aqui às olheiras. Eu tenho olheiras muito, muito fundas. E eu não sei o que é que aconteceu, talvez seja depois, mas isto ficou muito inchado. E então, quando eu estive aqui ontem, eu tive a oportunidade de estar no início aqui do Encontro de Mulheres, que foi uma bênção. A gente tenta de novo, não é? Eu ontem estive aqui, num Encontro de Mulheres, que foi uma bênção. E houve algumas pessoas que me perguntaram: pastor, o que é que se passa com os seus olhos? E eu pensei, eu disse, olha, eu fiz uma coisa aqui aos olheiros e eu não sei se isto correu mal, se isto ficou lixado. Só, eu agora sempre que saio à rua, eu questiono: será que estas pessoas estão a olhar para as minhas olheiras? Será que estas pessoas estão a olhar para os meus olhos, estão meio inchados? Então, quando nós começamos a perguntar, então, os irmãos, quando terminar, os irmãos podem vir ter comigo e digam assim: eu nem notei. Eu senti menos consciente. Mas a generosidade é alguma coisa que nos faz questionar a nós próprios. E Davi fez isso. Então, para desenvolver generosidade, tu tens que aprender a ouvir. Existem pessoas que tu partilhas uma necessidade com a pessoa e aquela pessoa não ouve. Eu não sei se já vos aconteceu, existem pessoas que eu estou a partilhar alguma coisa e aquela pessoa passa por cima do que eu acabei de partilhar para ela partilhar alguma coisa dela. É aquelas pessoas que eu estou a dizer assim: olha, aconteceu isto tão chato, eu estou com o carro e tal, e a pessoa diz: pois pá, já viste, pá, o Sporting campeão, uma vergonha. A pessoa não está a ouvir. A pessoa só está à espera de uma oportunidade, de uma pausa, para ela falar sobre ela própria. Nós não desenvolvemos generosidade assim. Para desenvolver generosidade, tens que aprender a ouvir a ti mesmo, aos outros e a Deus. O que é que os outros, a necessidade dos outros. Por exemplo, houve um encontro de mulheres. É um encontro de quê? Mulheres. Mas houve homens que tiveram aqui a servir. Porque de alguma maneira ouviram a necessidade que existia de servir e vieram servir aqui. Isso é generosidade. Houve pessoas que tiraram do seu tempo, em vez de estarem em casa a descansar ou com os filhos, etc., tiveram a servir aqui. O pastor Brice estava disfarçado. Ele estava aqui a servir. Então a generosidade não é surda. E nós, para desenvolvermos generosidade, temos que aprender a ouvir os outros
ouvir a ti mesmo, tu tens que te questionar, mas aprender a ouvir a Deus também. Tu tens que te comprometer com o que ouves. Porque há pessoas que ouvem, mas não se comprometem. Ouvem a necessidade, mas não se comprometem. Que é, cada um sabe de si. Cada um sabe de si. E não deve ser assim. A vida cristã não é cada um sabe de si. A vida cristã é, se eu ouço uma necessidade, eu tenho que me comprometer com aquela pessoa. Empatia é, o teu problema é meu problema até que ele seja solucionado. E se eu tiver parte no teu problema, eu vou contribuir, de alguma forma. Não é bonito, por exemplo, pessoas, em vez de só estarem a fazer posts sobre o que aconteceu no Rio Grande do Sul, imaginem alguém chegar e descobrir uma entidade de confiança e fazer uma oferta. Mas pastor, eu não tenho muito dinheiro. Não, mas se fizeres uma oferta de 5 euros, a tua parte foi feita. Tu ouviste a necessidade e tu comprometeste com a necessidade. O cristão é comprometido com a necessidade do outro. Então tu tens que te comprometer com o que tu ouves. Deus ouviu, existe alguém, Mefibosete, e ele comprometeu-se em ajudar este rapaz. O que é que quer dizer um exemplo prático de alguém que se compromete com aquilo que ouve? Jeremias. Jeremias ouvia o clamor de Deus em relação ao povo, e ele, conhecido como o profeta chorão, porquê que ele chorava? Porque ele estava mal. Ele chorava por empatia com a necessidade do povo. Ele sentia o que Deus sentia em relação ao povo, e ele olhava para o povo e via a necessidade, e ele comovia-se no seu coração. Às vezes que Cristo, ele chora, e ele chora porquê? Porque ele comove-se, ele ouve a necessidade, ele percebe a necessidade e ele comove-se. Nós não podemos ser um povo que é insensível ao que os outros estão a passar. Não é característica nossa. O cristão é sensível. O cristão entende a necessidade do outro. Então tu tens de comprometer com o que ouves. Jeremias comprometia-se com o que ouvia. Daí chorar com o julgamento de Deus. Ele olhava para a nação e ele pensava, Deus vai julgar esta nação. E isso comove-me. Isso mexe comigo. E deixa-me perguntar-te uma coisa. O que é que mexe contigo? O que é que mexe contigo? Jeremias não foi conhecido pela eloquência como Davi. Não foi conhecido pela sabedoria como Salomão. Não foi conhecido pelo poder como Elias. Nem conhecido pela coragem como Eliseu. Jeremias foi conhecido pela empatia profunda que ele tinha em relação à pobreza espiritual do seu povo. E assim também deve ser connosco. Então tu tens de te comprometer com o que ouves, mas tu tens que ter fome de ouvir. Tu tens que ter fome de ouvir. Quem anda à procura encontra. Se tu queres arranjar maneira de abençoar alguém e seres útil à causa do Mestre, essa causa vai se manifestar no teu dia a dia. Não é em coisas muito complexas. Mas tu tens de ter fome de ouvir. Há pessoas que não têm fome de ouvir. Há pessoas que acham que tudo está bem, não há que mudar nada. Não, há coisas que nós, se observarmos à nossa volta, nós temos capacidade de mudar. Veja o que é que diz este versículo. Amós diz, nos últimos dias, diz o Senhor Jeová, enviarei fome, e ele diz que ele envia fome sobre a terra, mas não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Nos últimos dias vai existir uma fome e sede, não fome física, não sede física, mas uma fome não é sobre os cristãos, não é sobre os crentes, não é apenas sobre quem conhece a Deus. As pessoas lá fora têm uma fome e sede que elas não sabem saciar. Elas não entendem de onde vem essa fome, esse vazio existencial do tamanho de Deus, mas Deus garante que nos últimos dias Ele vai derramar essa fome e essa sede. Será que nós temos fome e sede das palavras do Senhor? Ouça, as palavras do Senhor não é apenas o que está escrito na Bíblia. As palavras do Senhor é aquilo que Ele fala connosco. Será que nós temos fome e sede do que Deus vai falar connosco o resto da semana? Eu gostava de acreditar que sim. Generosidade requer sacrifício, pois amor sem sacrifício é roubo. Quando nós não nos sacrificamos por amor, nós estamos a roubar alguma coisa do objeto do nosso amor. Número 2. Tenho 4 pontos, está bem? A generosidade não discrimina. Já entendemos que Davi ele teve que se questionar ele próprio qual é a forma de eu abençoar a família de Jonatas, se é que lhe sobra alguém. Então ele questionou-se ele próprio, a generosidade não é surda. Número 2, a generosidade não discrimina. Note que no primeiro versículo, ainda estamos no primeiro versículo,
ele questionou-se a si mesmo, mas notem como é que ele se questiona. Ele faz a seguinte pergunta: será que alguma pessoa, ele não diz será que existe algum homem guerreiro valoroso, ele não diz será que existe alguém que é merecedor de uma recompensa, ele não diz isso. Ele diz será que existe alguém que é digno porque ele fez coisas incríveis, que é aquela ideia de merecer. Que em termos até políticos há esta ideia, não, as pessoas, nós trabalhamos e nós merecemos. Davi não faz essa distinção. Ele diz, será que existe alguma pessoa? Não é homem, nem mulher, não é negro, não é branco, não é rico, não é pobre, não é mais velho, mais novo. A ideia do Evangelho é uma ideia para todos. Então a generosidade das minhas palavras, da minha misericórdia, da minha graça, da minha maneira de olhar para os outros, não pode recair apenas naqueles que pensam como eu, que são do meu, sei lá, do meu partido existencialmente político, na maneira como eu me conduzo na vida. Não, eu tenho que olhar para todos de forma igual. Agora, a Bíblia diz que nós devemos amar a todos. Não há esta questão de nós gostarmos de todos. Nós temos empatia com algumas pessoas. Mas amar é o nível de que, se tu precisares de mim, eu vou-te ajudar. Mesmo que tu não sejas da minha fé, da minha família, da minha igreja, do meu partido político, do meu clube, não interessa. O que é que interessa se o teu background cultural, e racial, e étnico, e político, se tu pensas diferente de mim, a generosidade não discrimina. Se eu te puder ajudar, eu vou-te ajudar. E vou-te tentar dar toda a dignidade que tu mereces como um ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus. A generosidade não discrimina. Pobre, rico, negro, branco, mais velho, mais novo, mais baixo, mais gordo, menos... É irrelevante. E esta igreja, caso os irmãos ainda não tenham notado ou estejam um pouco mais distraídos, é uma igreja que não discrimina. Há aqui pessoas, ouça, há aqui pessoas que torcem, imaginem, isto é quase blasfémia, torcem pelo Sporting, por exemplo. Ganha passo lá. Tem benfiquistas lá nesta casa. A gente acolhe todas as... A generosidade não discrimina. Isso é alguma coisa que no nosso dia-a-dia nós precisamos ser lembrados e Davi nos ensina. Número 3, a generosidade não manipula. Ela não é surda, ela está atenta ao que está a acontecer à sua volta. Ela não discrimina e ela não manipula. Porque a generosidade, nós criamos esta tendência de manipular. Quando nós ajudamos alguém, nós parece que ficamos com o crédito daquela pessoa. Mas eu ajudei-te e tu agora estás-me a contrariar. Eu ajudei-te e tu agora estás-te a opor. Eu ajudei-te e agora tu estás a criticar o que eu estou a fazer. Tu não podes esquecer quem é que te deu a mão. A generosidade não é isso. Isso é manipulação. Porque tu estás a ajudar alguém, tu estás a dar a mão a alguém no intuito de reservar naquele ato de bondade e generosidade crédito para um dia tu cobrares àquela pessoa. Não é feio isso? Eu quero que quando me ajudem porque me amam e porque estão a cumprir a lei de Cristo. Eu não quero que me ajudem para depois me cobrar lá mais à frente. Quem é que já sofreu com isso? De alguém nos ajudar e depois lá mais à frente diz: olha, mas fui eu que te ajudei, fui eu que te coloquei aqui. Isso não é generosidade, isso é manipulação. Por isso é que Davi, veja o que é que faz. Versículo 6. Então Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, veio ao presente de Davi, sobre o seu rosto inteiro e fez-lhe reverência. Davi o chamou pelo nome Mefibosete e ele prontamente respondeu ao rei: eis aqui o teu senhor. E Davi o tranquilizou, dizendo: não temas. Ou seja, eu não vou fazer nada para depois te cobrar, porque tu também não tens nada para me dar. Porquanto chamei-te para demonstrar-te bondade. E no final do versículo ele diz assim: e tu sempre haverás de comer à minha mesa. Ele não diz assim: tu estás na mesa. Mas eu não sei, o Júlio está aí. Pega 2 cadeiras lá em baixo, só o que Davi faz não é que ele olha aqui, a mesa é do rei, a mesa é dele. Não é? Imagina que isto era a mesa de Davi. O que Davi está a dizer, este Mefibosete, é o seguinte: tu vais sempre sentar à mesa
E eu não te vou lançar à cara que o teu avô fez coisas erradas. Eu não te vou lançar à cara o favor que eu te estou a fazer em que tu estás à mesa. Tu vais sempre comer à mesa do rei. E a mesa, esta mesa, por exemplo, se vocês sentarem com o pastor Briços e conversarem sobre esta mesa, não é só porque nós gostamos de uma estética bonita na igreja, ou porque é bonito ter uma mesa com os símbolos, porque aqui o trigo, isto aqui representa o pão, tem o cálice, a palavra de Deus. Não é só por causa, não é um elemento estético, tem um elemento simbólico. É que nós, como igreja, nós acreditamos que as grandes mudanças, as grandes coisas, acontecem onde? À mesa. Então a mesa é um momento de comunhão. Não apenas a ceia do Senhor, mas esta mesa representa comunhão. Nós estamos à mesa. Então quando Davi, ele convida Mefibosete para estar à mesa, e ele dá-lhe um lugar, ajuda aqui, Júlia. Faz favor. Não consigo sozinho. Mas finge que estás-me a ajudar, então. Quando Davi convida, não convida no intuito de manipular. Ele não diz assim, tu estás à mesa, mas lembra-te quem é que te colocou aqui. Tu estás a fazer isto, mas lembra-te quem é que te colocou. Não, nem Deus faz isso. Deus convida-nos a nos lembrarmos da sua bondade, mas Deus não nos lança em rosto. Por isso é que Tiago diz lá, aquele que necessita, capítulo 1, Tiago capítulo 1, tendo por alegria de todo, tendo por toda a alegria ao passar várias provações, uma vez que a vossa fé é confirmada, e aquele que carece de sabedoria peça a Deus, que a todos dá, e a ninguém lança em rosto. Então Deus, quando nos convida para a mesa e nos senta, não é para nos manipular. E nós não devemos fazer isso também. Tal como não devemos ter esta noção, tu ficas-me a dever uma. Quem é que tu eras se não fosse eu? É feio isso. A generosidade é pura. Nós ajudamos. Sabe uma coisa que eu aprendi com os meus anos de vida? E não são assim tantos, mas também já não são assim tão poucos. É que nós temos que ajudar sem ter expectativa que a pessoa reconheça ou valorize a nossa ajuda. Essa é das coisas mais duras, que é tu dares a vida por alguém, dares o corpo ao manifesto, ajudares financeiramente alguém, defenderes alguém, apostares em alguém, acolheres a pessoa no teu coração, no oicos da tua alma, e essa pessoa trair toda a tua confiança. E ainda por cima, quando sai, a única coisa que faz a teu respeito é denegrir-te, e bater-te. Claro que os irmãos nunca passaram por isso, mas estou a falar. Com a generosidade não manipula. Nós devemos ajudar, mesmo que do outro lado recebamos coices, ou traição, ou facadas. E deixem-me só colocar esta adenda aqui também. Tal como, se a generosidade não manipula, um pedido de desculpa sem mudança de comportamento é manipulação também. Quando nós pedimos desculpa, quando nós pedimos até perdão a Deus, se nós não mudamos o nosso comportamento, nós estamos a tentar manipular. Eu tento. Eu vou-vos contar uma coisa. Houve aqui há 2 semanas, qualquer coisa, eu estava a conversar com o pastor Briços e eu fiz uma pergunta que... Eu fiz a pergunta e o pastor Briços respondeu e depois brincámos e eu fui para casa. E eu fiquei ali, de novo, a generosidade não é surda. Eu fiquei ali a matutar e ali... E eu pensei assim, talvez a minha pergunta tenha sido mal colocada. A maneira como eu coloquei a pergunta, o timing... E nós ficámos na boa. Sabe o que é que eu fiz? Eu perguntei, pastor, aquela pergunta que eu fiz, o pastor levou a mal. Eu não tinha essa intenção. Mas eu acho que criou ali um constrangimento. E logo a seguir eu pedi desculpa. Eu disse, não foi a minha intenção, eu peço desculpa. Então eu pensei, da próxima vez que eu fizer uma pergunta que tenha a ver com isto que nós estávamos a falar, eu tenho que ter outro cuidado. Porque a minha maneira de ser, às vezes pode ser um bocado mais bruta, um bocado mais seco.
Ou seja, a generosidade não é surda. Eu questionei-me a mim próprio, eu fui de encontro à outra pessoa, a outra pessoa deu a opinião e eu percebi, eu podia ter feito melhor. Quando eu pedi desculpa, eu não tentei manipular. Vocês percebem? Alguns de nós às vezes pedimos desculpa para manipular os outros. Os filhos fazem isso com os pais. Os filhos dos outros, os nossos não. Então, quando nós pedimos desculpa, deve ser de um sítio de generosidade. Por isso é que Mateus 3,8 diz assim: produzir, portanto, frutos de arrependimento. Mateus 3,8. Eu acho que é Mateus 3,8. E por último, a generosidade não segrega. Ziba respondeu ao rei, versículo 11, o teu servo fará tudo que o meu rei Senhor ordenou. E o rei acrescentou: Mefibosete passará a comer à minha mesa como um dos filhos do rei. Eu gosto desta expressão. Comer à mesa como um dos filhos do rei. Que privilégio. Dizendo que eu não seja realeza, de alguma forma, eu consigo transpor isto para a minha vida. Eu não sou realeza, eu não tenho sangue real. Só que a partir da formação de uma nova criatura, eu sou uma nova criatura, eu passo a ter DNA real. E eu passo a comer à mesa do rei como se eu fosse um filho não adotado, porque nós somos adotados, nós somos filhos por adoção. Mas através do sacrifício de Cristo, eu sento-me à mesa como um dos filhos do rei. Assim, e isto é interessante que o autor, ele reforça isso. Assim Mefibosete, que era deficiente dos 2 pés, parece que ele está sempre a lembrar, quem está a ler, que Mefibosete tinha uma deficiência profunda nos pés. É interessante, o autor está a reforçar isto. E ele, que era deficiente dos 2 pés, passou a morar em Jerusalém e todos os dias fazia as suas refeições em companhia do rei, partilhando da mesma mesa. E a tipologia que nós vemos aqui é a seguinte: Davi é um símbolo de Deus. Davi abençoa a vida de Mefibosete por amor a quem? A Mefibosete? Não, por amor a quem? A Jonatas. Se Davi é a tipologia de Deus, Jonatas é a tipologia de Cristo. E eu e tu somos Mefibosete. O que Deus faz, não faz por amor a ti, Ele faz por amor ao seu Filho. Ele ama-nos profundamente por causa do sacrifício de Jesus. Por isso é que, quando eu entro na presença de Deus, não sou mais eu que apareço perante Deus, aparece eu e aparece o nosso irmão mais velho, o nosso Senhor, é Ele que está entre eu e Deus. Por isso é que Ele intercede por nós. Nas parvoíces que eu faço e que eu digo, Cristo aparece e diz assim a Deus: não ligues ao que Ele está a dizer. Ele não sabe bem o que está a dizer. O que o Nuno queria dizer era mais... Então Davi, ao abençoar a vida de Mefibosete, que tinha esta problemática, esta deficiência, ele fala por amor a Jonatas. Deus a abençoar-vos, Ele faz por amor a Cristo, por amor ao seu nome. Mas Deus, Novo Testamento, isto é Antigo Testamento, vamos traduzir isso para o Novo Testamento. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que Ele nos amou através de Cristo, e estando nós o quê? Mortos, não apenas deficientes em alguma área da nossa vida, nós estávamos mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça sois salvos. Agora vejam os méritos da cruz. E juntamente com Ele, Cristo, Ele nos ressuscitou. Nós que estávamos mortos, nós somos outra criatura, nós temos outra vida, nós temos outra vivência. E nos fez assentar
Ele não só nos ressuscita com Cristo, nós estávamos mortos, hoje estamos vivos, Ele ressuscitou-nos, mas Ele faz-nos assentar. Ele pega em nós, deficientes em tantas áreas da nossa vida, e Ele faz-nos assentar. Ele não nos convida a assentar, Ele faz-nos. É como se Ele pegasse em nós, no nosso braço, e nos conduzisse, e nós disséssemos assim, mas eu não mereço. E Deus diria, não merece, é verdade. Mas eu não sou grande coisa para me assentar à mesa do rei. Não é verdade, tu não és grande coisa. É verdade. Só que eu, quando olho para ti, eu não te vejo mais a ti, Nuno. Não é bonito isto? Eu, quando olho para ti, eu não vejo mais a Suzete. Eu vejo a imagem e o reflexo do meu filho. Então, tudo de bom que existe em ti é amplificado porque tu tens Cristo no teu coração. Por isso é que é o perigo de nós nos afastarmos da fé, é que de alguma forma a nossa imagem fica um pouco desfigurada. Temos alguma coisa de Deus, mas fica desfigurada. Então Ele faz-nos assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora isto é o que me anima muito. Isto é uma coisa, ouça, o resto destes versículos, e eu estou a concluir, é o que me anima muito. Estávamos mortos e somos ressuscitados. Veja só, eu vou pedir aqui ao nosso casal. Eu sou aqui só para me ajudar aqui para eu terminar. Então, Ele não só nos ressuscita, como Ele nos faz assentar. É quase como se Deus, Ele não nos força. Podem-se sentar. Ele não nos força, porque Deus é sempre cavalheiro. Ele não nos força, mas é que Ele faz-nos assentar. Agora, porquê que Ele nos faz assentar? Podes pôr o próximo versículo. Aqui está a explicação pela qual Deus faz questão de nos assentar em lugares celestiais. Qual é o propósito? É o quê? Para nós estarmos ali, eu estou num lugar privilegiado, eu sou cristão. Não. É para que, nos séculos vindouros, apontando para nós, é tão incrível que Deus assenta-nos à mesa do Rei. Não é por isso é que nós temos que ter atenção nas mesas onde nós nos sentamos. Eu quero estar sentado à mesa do Rei. Eu quero estar com a consciência que estou perante o Rei. Então Ele, quando senta irmã Sílvia, quando Ele assenta aqui, quando assenta o nosso irmão Luís à mesa do Rei, é para fazer dele, sabe o que é? Um exemplo. Que é o que diz, para que nos séculos vindouros, apontando para nós, se revela a suprema riqueza da sua graça em bondade para connosco em Cristo Jesus. O que isto quer dizer é isto. Quando Deus faz assentar a Sílvia aqui, é para que todos, ao olhar, pensem assim: se a Sílvia pode estar assentada aqui, eu também posso. Se com todas as coisas, que com toda a certeza o Luís fez, não foram certas, porque fez, como eu também fiz, e todos nós, se o Luís ainda assim, Deus conseguiu pegar no Luís e tirá-lo das trevas para a sua maravilhosa luz, tirou da morte espiritual, trouxe-o para a vida, tirou da pobreza espiritual, trouxe para a prosperidade daquilo que Deus quer para ele, e ele consegue o assentar à mesa, quem sabe há lugar para mim. E se tu te considerares também assim, se tu olhares para ti próprio e tu pensares assim: pois, como é que eu, com os meus erros, as minhas falhas, o meu orgulho, as minhas inseguranças, as minhas coisas esquisitas, os meus pensamentos errados, Deus faz-me assentar como exemplo para os outros? O que Deus está a fazer é: se eu faço contigo, por que eu não hei de fazer com os outros? Se Deus fez contigo, por que não há de fazer com o resto da tua família? Se Deus fez contigo, por que não há de fazer com os teus empregados, com os teus colegas? Se Deus fez contigo, por que não há de fazer com os teus vizinhos? Se Deus fez comigo, a garantia é que Ele faz com qualquer um. Portanto, puxa uma cadeira e senta-te à mesa do Rei. Se eu estou à mesa, Júnior, se Deus
com todas as minhas dificuldades e erros e desacertos e limitações, se Ele me colocou na mesa, Júnior, há lugar para ti, para a tua família. Amém. Sério, eu acho que essa é a maravilha. É, não é, pastor Orlando? Se Ele fez contigo, não há de fazer com as tuas meninas, com o resto da tua família, com os teus netos que virão, se Deus der essa graça. Que coisa maravilhosa, a certeza de que se Ele me assentou a mim, eu posso ser um exemplo daquilo que Deus pode fazer. Amém. Não só na minha família, mas na nossa nação. E por último, e concluo, uma das coisas bonitas também é que na mesa, quando nós estamos na mesa, Mefibosete não era mais um deficiente dos dois pés, porque na mesa ninguém vê os pés dos outros. Então é interessante que o autor foca muito. Ele era deficiente dos dois pés, ele tinha um problema nos dois pés, ele não conseguia andar. Só que na mesa, a mesa tem este mistério. Na mesa todos são iguais. Na mesa eu não percebo a deficiência do outro. Como a pastora estava a falar, e também, na mesa nós não apontamos o dedo. Porque nós, como que, estando à mesa, estamos todos na mesma dimensão. Estamos todos de igual para igual. Não há ninguém que anda mais. Mas aquela pessoa chegou à mesa aos trambolhões. Eu não sei. Eu estava muito ocupado em comer as iguarias do rei, em vez de estar a observar, a espiar a vida dos outros. Já viram que as pessoas que estão ocupadas na mesa do rei nem se preocupam muito em espiar a vida dos outros? Não interessa se a pessoa veio a cochear, se a pessoa veio a correr, se foi auxiliado por alguém, se a pessoa veio aos trambolhões. Está na mesa? Está. Então é isso que importa. Eu não consigo ver os pés da outra pessoa na mesa. Que o Senhor nos ajude a sermos cada vez mais uma igreja, um povo da mesa. Eu quero ver pessoas assentadas à mesa, para que seja um exemplo, para que outras se sintam atraídas à presença de Deus e nós as possamos sentar igualmente à mesa também. Os teus erros não te impedem de tu estares sentado à mesa. Se eu estou sentado à mesa, tu podes estar sentado à mesa. Se o pastor Brice está sentado à mesa, há lugar para ti à mesa. Nós na mesa somos todos iguais. Não há diferença. Somos solidários uns com os outros. Os nossos erros, porque eu sei que o erro que tu cometeste, eu talvez tivesse cometido também. E essa é a graça. Deus dá-nos uma nova oportunidade hoje. Já vos convidar a ficarmos de pé. Graças a Deus. Vamos orar. E eu acredito que aquilo que Deus coloca no nosso coração como pregadores, primeiramente é para nós, deve ser sempre assim. Mas há pessoas que a pregação cai numa terra diferente. E alguns de nós, durante esta semana, tivemos algumas questões, algumas dificuldades em relação à nossa identidade. Se nós merecemos, se não merecemos, se somos dignos, se não somos dignos. Por nós, não. Nós não somos dignos. Mas nele, nós tornamos dignos pelo sacrifício que ele fez. Foi o sacrifício de Cristo que nos deu um valor profundo. Eu gostava que tu, ao saíres daqui, possas entender profundamente. Foi o amor de Cristo que te trouxe um lugar à mesa. Não é o teu mérito, não é as tuas boas ações. Não é. E alguns de nós, quando um dia partirmos, nós vamos perceber que a mesa é alguma coisa constantemente referida. Nós vamos chegar ao céu e vai haver o que lá? As bodas do Cordeiro. É uma festa. À mesa. Constantemente mesa, comunhão, estarmos juntos, comermos juntos, bebermos juntos, termos prazer em estarmos juntos. Que maravilha não será? Presta atenção hoje. Que maravilha não será que alguns de nós, um dia que fecharmos os nossos olhos de uma forma permanente,
quando passarmos desta vida, voltamos a abrir os olhos e estamos à mesa do Rei. Que coisa maravilhosa. É como Paulo dizia, eu percebendo aquilo que me espera, eu já não sei se quero ficar, se quero ir, se... A vida às vezes é cansativa. Que privilégio é nós podemos estar à mesa do Rei. Vamos orar? Vamos inclinar as nossas cabeças. Senhor, obrigado porque Tu nos fazes assentar em lugares celestiais espiritualmente. Nós temos um lugar à Tua mesa. Alguns de nós temos este medo. Porquê que Tu nos escolheste a nós com tantas limitações? Mas Tu lá sabes o porquê de teres escolhido cada um de nós. Ajuda-nos apenas a celebrar isso. E que com alegria, cada vez que nós nos chegarmos à mesa do Rei, que entendamos que há um banquete à nossa espera. Há iguarias sem fim. Há do bom e do melhor na Tua presença. É só nós não estarmos surdos às necessidades dos outros. É nós não discriminarmos os outros. Não tentarmos manipular os outros. E lembrarmos de que se Tu fizeste connosco, quem sabe, Tu podes fazer com tantas outras pessoas. Faz de nós cada vez mais um povo do caminho, mas um povo da mesa também. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém!